Narda Telles é um processo que, para mim ser ou descobrir o que eu sou hoje em dia, ele foi bastante longo. O meu interesse pela arte surgiu ainda na infância. Na verdade, eu nasci numa família extremamente religiosa, na época da ditadura militar. Meu pai era militar do Exército. Então, assim, eu nasci com uma estrutura que, na época, pode até parecer que era rígida, mas era encantadora também. Porque quando você é criança ainda, e que você começa a ter contato com a arte, mesmo que seja através da religião, no caso era do padre, né, que vivia na igreja, ali perto da nossa casa, e também era o nosso professor na escola de ensino religioso. E a gente ensinava, ainda menina, partes bíblicas, né? Aquilo era fantástico. Era um universo, na verdade, que me trazia muita satisfação, muito prazer, muita alegria também. Então, assim, desde a infância, eu acho que o meu contato com a arte ele foi muito grande, porque nas festas juninas as pessoas brincavam de quadrilha bem na frente da minha casa. Tinha o cangaço, que era muito famoso na minha rua. Tinha o boi, né, o boi de pano, que as cozinheiras e as costureiras faziam e cozinhavam comidas, canjica, e a rua toda era enfeitada de bandeirinhas, e tudo isso era um universo muito envolvente. Eu sempre gostava daquilo, de participar daquilo, e até das brincadeiras com os meus irmãos, porque meus pais não deixavam a gente brincar com outras crianças, eram só os irmãos, mas a gente criava muito, né? Nós fazíamos os nossos próprios brinquedos, nós tínhamos uma imaginação muito aguçada. E essa imaginação, eu acho que ela foi cada vez mais se tornando uma necessidade. E quando eu completei os meus 14 anos, eu entrei na adolescência, um período muito difícil, eu acho que para qualquer, né, pessoa. Eu fiquei muito confusa. Eu não sabia quem eu era. Eis aí a tua pergunta, né, Ana? Quem é Narda Telles? Porque você, nessa idade, está cheio de inseguranças, está cheio de crises existenciais, sabe? Para que eu estou aqui, né? Qual o meu objetivo? Eu devo entrar nesse mercado? E eu olhava o mercado já naquela idade e sentia assim, que tudo era tão mecanizado. E comecei a sentir falta, porque os tempos foram mudando. Então, com 14 anos, eu senti falta do lúdico, do brinquedo, da imaginação. E aí, então, eu vi um documentário na televisão, ainda era preto e branco, mas eu consegui imaginar mesmo em preto e branco. Eu vi um documentário que apareciam cenas de teatro no palco. E aí eu disse, nossa, isso é lindo. Isso é brincar, isso é o que eu quero fazer, né? Aí eu escrevi uma carta para um jornal da TV educativa,
e perguntando onde eu poderia praticar teatro na minha cidade. E aí eles responderam, depois de vários meses, a minha carta e disseram que era na biblioteca pública, aqui dessa rua mesmo, da Barroso, tinha um curso de teatro ministrado pela atriz Bequinha. E assim eu comecei. O teatro ele era muito vivo na cidade, porque os atores, existia uma proposta, eu acho que de todos os atores, de estar presente no meio da população, das pessoas. Então, nós fazíamos muito teatro na rua, nas praças, nós fazíamos nos parques. Só que, para a gente fazer isso, a gente criava grandes figurinos belos, extremamente bonitos, que pareciam extremamente caros. E não eram, alguns figurinos eram feitos de papel, entende? E a gente usava tinta e coloria, então as pessoas viam aqueles seres andando pela rua com chapéus extremamente estranhos, coloridos, com roupas, né, que flutuavam. E, às vezes, nas nossas performances, nós não falávamos nada. Nós apenas estávamos no meio da sociedade. E as pessoas ficavam rodeadas, as pessoas comentavam, as pessoas ficavam dando adeus para a gente. Existia essa relação, eu acho que com o público, que era maravilhosa. Eu amava aquilo, sabe? Também tinha os festivais de teatro. Festival de teatro infantil era uma loucura. Eu nunca vi tanta coisa bonita na minha vida. Até hoje, sabe? É muito triste a gente não ter registro nenhum de tudo aquilo, porque, nossa, ter uma filmadora era uma coisa que só as empresas de televisão tinham nessa época. Era algo muito caro. Máquina fotográfica só quem nascesse em berço de ouro. Então, esses registros realmente ficam na nossa memória, sabe? Nos festivais de teatro infantil, a gente tomava conta do Teatro Amazonas. Na verdade, o Teatro Amazonas era nosso. Nós entrávamos, saíamos a hora que nós precisávamos. Nós ensaiávamos sempre no Teatro Amazonas, não tinha outro lugar para ensaiar. Haviam horários, um cronograma, e nós ensaiávamos com som e luz, a luz do próprio teatro. Então, quando nós apresentávamos um espetáculo, a gente apresentava dentro desse contexto todo do teatro, do contexto não só dos atores, da interpretação do figurino, mas nós ensaiávamos com luz, com som, com contrarregragem, enfim. O resultado era muito, muito bom. É uma época assim, que eu sinto muita falta. Em relação à política, essa época era uma época que alguns partidos políticos eram proibidos de existir. Nós tínhamos também a censura. Então, antes da gente apresentar qualquer espetáculo, não só o texto, mas havia uma apresentação especial para os censuradores, e se eles permitissem, o espetáculo iria para o palco. Mas poderia ir também se eles cortassem determinadas partes, que a gente teria que, então, fazer uma adaptação para ocultar. E a gente convivia com uma política muito assim, muito fechada nesse aspecto da ditadura militar, né, em relação à arte. Cada espetáculo que eu fiz, ele foi extremamente importante no momento que eu fiz, sabe? É lógico que alguns marcam. Tem um espetáculo que ele é muito marcante para mim. Ele se chama Um Noutro. Foi um espetáculo dirigido pelo Francisco Cardoso, onde nós pegamos as poesias do Fernando Pessoa
e interpretamos no palco. Pegamos especificamente o texto O Marinheiro, do Fernando Pessoa, que é um dos poetas assim que eu amo, sabe? E eu fiz a veladora número 1. Eram 3 veladoras. Eu fazia 1, a Shirley Anne fazia 2 e a Socorro Andrade fazia 3 e o Sérgio Lima fazia o Marinheiro. Para mim foi assim um espetáculo não apenas esteticamente, mas de uma leveza da interpretação, de uma magia. Quando eu comecei a fazer teatro, em 80, a década de 90, eu trabalhei com muitos diretores. Diretores daqui, que eram excelentes, diretores de fora, de São Paulo, do Rio, bailarinos também. E eu acho que o que é mais importante é o processo, entende? Às vezes, o resultado de uma peça de teatro lá na periferia, a gente pode olhar esteticamente e dizer, poxa, mas tem essa deficiência? Tem sim as deficiências, mas é o processo que essas pessoas passaram, sabe? Que é o essencial, que é o transformador. Essa pesquisa corporal, ela, na verdade, não vinha só de mim. Vários artistas que vieram da minha geração, o teatro sempre esteve atrelado à dança. Nós não conseguíamos desconectar uma coisa da outra. Tanto é que, quando chegávamos no Teatro Amazonas, 8 horas da manhã, nós tínhamos, a primeira aula era de dança. A gente tinha aula de dança clássica, a gente tinha aula de dança afro, depois a gente tinha aula de dança moderna, com Omar Cláudio, que tinha vindo de Nova York, e ele era um excelente. Ele era, inclusive, da Argentina, um professor ímpar. À tarde, a gente tinha aula de interpretação, né? E à noite, a gente tinha aula de canto com a Eva, tocando piano. Foi a Eva que disse assim, Narda, a tua voz, tu tem um problema no teu céu da boca, que é invertido, você nunca vai conseguir cantar solo. Mas isso não me fez desistir também de continuar dentro da arte. E essa relação com as outras áreas culturais, o Francisco Cardoso tinha. Se você pudesse ver os espetáculos do Francisco Cardoso, do Francisco Carlos, na época também do Gerson Albano, os espetáculos da Edneuza Assado, os espetáculos do Celso Bernardino, os espetáculos da Bequinha, do Alberto Pencausca. Nossa, não era um teatro que não tivesse dança. Era como se a dança e o teatro sempre estivessem juntos. Então, quando eu resolvi, junto com o Sérgio Lima, o Paulo Queiroz, a gente se deu esse desafio, vamos experimentar dirigir. Nossa, isso foi assim um impacto. Será que a gente consegue? Será que a gente tem cacife, digamos, conhecimento, arcabouço de conhecimento para dirigir? Todas essas questões se passaram na nossa cabeça. A gente pensou em desistir de dirigir, inclusive, mas aí todos os diretores da cidade não estavam mais dirigindo, pelo menos os da nossa época. Eles precisaram entrar no mercado de trabalho, sobrevivência. Então, eles foram se afastando da arte, né? Alguns conseguiram até, de uma forma artística, continuar trabalhando, mas não mais com o teatro. E aí, então, a gente disse, a gente já faz teatro desde 1980, vamos ver.
O que a gente aprendeu, a nossa capacidade enquanto diretor? E aí, então, foi que a gente conseguiu fazer um projeto chamado Traje Contemporâneo, onde nós pegamos 4 tragédias gregas clássicas e resolvemos trazê-las um pouco para a nossa atualidade, e o corpo do ator ele passou a ser também a comunicação da personagem, através de movimentos extremamente coreografados. Então, a dança, a partir daí, ela entra também na interpretação de uma forma estética mesmo. É o teatro-dança, como muitas pessoas falam, e foi muito bom, sabe? Porque eu aprendi muito. Eu aprendi muito sobre teatro dirigindo teatro. E isso foi único. Eu tenho vontade de continuar dirigindo, fazendo esses experimentos e outras coisas, é claro. É maravilhoso isso. Os grupos de teatro, cada grupo, existiam muitos. Eles ensinavam dentro do grupo a arte da interpretação, a arte da leitura também, dramática, ensinavam sobre iluminação, sobre cenografia, figurino, maquiagem. Os grupos, eles tinham diretores, esses diretores, muitos deles haviam feito escola em São Paulo e no Rio de Janeiro, que na época eram os grandes centros mesmo culturais, e aí, então, eles ensinavam. Às vezes, diretores de grupo iam para outro para ensinar, e assim a gente ia tendo esse aprendizado. Cada espetáculo que era montado, às vezes eles traziam alguém de fora, às vezes não necessariamente do Brasil, podia ser de outro lugar. E uma das coisas nessa formação fundamental era o que a gente chama em teatro de laboratório, mas que muitos chamam de meditação. Então, o momento em que você se abre para você mesmo. A partir desse princípio, naquela época, era que você podia começar a construir o teu personagem, o universo dele, dentro de toda a proposta cênica do diretor. Então, haviam muitos professores que vinham de fora de uma disciplina do teatro da época, eu chamo disciplina porque eles eram professores, chamado bioenergética. Então, a gente trabalhava o tempo todo, né, com energia. A gente conseguia compreender que o nosso corpo é luz, o nosso corpo é energia e que ele se conecta com as outras coisas. Então, isso deixava os nossos ouvidos, os nossos olhos, o cheiro, a percepção mais sensível para a gente observar a rua, as pessoas e ir construindo os nossos personagens, porque naquela época eu só me preocupava em ser atriz, eu nem sonhava em dirigir ou fazer outra coisa. Então, isso era uma formação, uma base da nossa formação, era bioenergética, meditação, o trabalho de dança, que a gente começava às 8 horas, no Teatro Amazonas, as oficinas de interpretação. As oficinas de interpretação da minha época eram todas trabalhadas na improvisação. As oficinas sempre eram improvisação. Nós, então, trabalhávamos improvisando o tempo todo, inúmeras situações. Eram improvisações que, mesmo que o personagem dissesse bem assim, ou o diretor, desculpa, dissesse assim, olha, nessa improvisação, você é a mãe dessas 2 crianças que vão morrer. Então, dentro da improvisação, eu também já ia trabalhando
as características dessa personagem, sabe? Então, essa formação, e à noite a gente estudava canto. Então, a nossa formação era essa, a gente fazia isso durante pelo menos 2 anos, e aí a gente já sentia mais ou menos preparado, enquanto vinha uma nova leva, entendeu? Começar tudo isso de novo, e esses diretores se reunirem todos de novo para trabalharem, né, a nova leva. E cada vez era dessa forma que a gente se formava, e eu gostava, né? É lógico, eu não vou mentir para vocês que eu tive muita vontade de fazer o curso da UEA, mas passar no vestibular, depois que a gente esquece tanta coisa de matemática, física e química, é complicado. Enfim, mas estamos aí. Lena de Sá, uma grande atriz, fenomenal. Todo mundo queria ser o teu talento da Lena de Sá. Todos queriam. Ednelza Sado. Quando entrava em cena, se você não tivesse força, energia cênica, todo mundo só ia olhar a Ednelza. Então, você precisava se trabalhar cada vez mais. Existia essa ânima dentro da gente. Nós queremos ser melhores atores. Nós queremos ter a melhor dicção. Nós queremos ter a melhor interpretação. Porque o público merece isso. E porque a gente está contracenando com Ednelza Sado, entende? A gente está contracenando com Lena de Sá. Ou então a gente está contracenando com Davi Almeida, que se transformava. Ou a gente está dançando com ninguém mais do que a Isa Cocai ou Paulo Baraúna. Então, a gente tinha que dançar bem, a gente tinha que interpretar bem, a gente tinha que ser digno de estar com eles no palco. Era um respeito tão grande a esses nomes, Nonato Tavares, sabe? Débora Medeiros, uau, que mulher em cena. Theo Correia. Nossa, a primeira cena que eu fiz com Theo Correia, gente, eu fiquei estática. Ele me deixou estática no ensaio, porque eu não conseguia olhar para outro lugar, eu olhava para aquele homem. Ele era encantador interpretando, ele era perfeito. Você não via a pessoa, você via a personagem. Então, quando você vê a personagem em cena, a tua personagem também vai se aflorando e você começa a jogar. E é um jogo que só quem é ator, quem está em cena sente, né? Quando você está trocando a energia com o outro, né? na personagem, e o espetáculo está crescendo, o público está ali, ligado, né? Também naquilo. Nessa beleza que é o fazer teatral. Assim, eu queria falar de um nome, se me permitirem, é da nova geração. Eu vi em cena e eu fiquei maravilhada. Se chama Monique Pétala. É uma mulher maravilhosa. Eu espero que ela ainda volte ao teatro. E outro é a nossa querida e maravilhosa também, Ana Cláudia Mota. Eu não esqueço quando a Ana Cláudia Mota foi fazer o Boi de Pano. Eu era produtora do Boi de Pano, eu e a Shirleyane, e ela foi fazer uma sinhazinha super fogosa, né? E, nossa, ela abriu a boca e a gente já viu assim, de caraca, essa mulher é fantástica, olha a energia dela, olha o corpo, olha a voz, olha tudo, né? Ai, quando eu vejo isso, eu fico tão feliz, sabe? Eu queria que toda a sociedade tivesse a possibilidade de ter o contato com a arte, se não com o teatro, com qualquer uma das áreas artísticas, porque todas elas são o encanto da vida.
A gente está vivendo num certo desencanto, eu creio, mas a arte pode trazer o encanto de novo. Líamos poesia, líamos literatura, líamos os livros que não podiam ser lidos na época. Era um conforto ler grandes homens como Oscar Wilde, Hermann Hesse, Nietzsche. Todas essas leituras e poesias, né, também como os nossos poetas, Drummond. Nós éramos, então, pessoas que tínhamos uma apuração, digamos assim, de compreender melhor a nossa realidade do que as pessoas que têm menos hábito de ler. Mas a minha geração tinha que ler. Nós não tínhamos saída. Talvez porque a gente não tinha televisão, a gente não tinha telefone, não tinha internet, entendeu? Eu lembro quando uma vizinha comprou uma televisão. Nossa, na rua da minha casa foi uma loucura. A casa dela ficou que nem um cinema, lotado de gente querendo ver, né? Mas talvez por não ter isso, o nosso conforto, o nosso amor era a leitura. E essa leitura me levou aos filósofos, né? Aos pensadores. E eu tive um professor de filosofia no ensino médio que todas as aulas dele, a gente saía do senso comum de tal forma, a gente entrava num outro patamar de conhecimento e da nossa própria inteligência, que me apaixonei. Então, eu disse, eu vou fazer o vestibular para filosofia, enquanto a maioria dos meus colegas de teatro fizeram o vestibular para arte, né? E todo mundo achava que eu ia fazer para arte também, mas aí eu fiz para filosofia. Infelizmente, atualmente foi a barbárie. Eu espero que isso mude, mas nós estamos totalmente rodeados pela pior coisa que já pode ter acontecido a um povo. No Brasil, infelizmente, a barbárie tomou conta de todos os lugares. E a gente não vê mais o encanto da vida. As pessoas estão se matando, os jovens, né? As pessoas estão entrando nas drogas para fugir de quê? De si mesmo, sem nem antes descobrir quem você é. Já vai fugindo de tudo, né? Quando a vida perde o significado, entender e valorizar a educação e a arte, ele tira essas pessoas da barbárie. Ele tira o povo todo da barbárie. Porque é lógico que precisamos, sim, de comida, de casa, mas precisamos que a nossa alma seja encantada, que a nossa alma seja feliz, entende? Quando eu falo alma, é o que você é a luz. Todo mundo é luz, né? Não deixa a tua luz se apagar. Eu acho que nós somos a única resistência ainda, porque, infelizmente, a educação e os professores perderam a batalha para a barbárie. Eu sou muito tímida, eu tenho muita dificuldade de fazer amizade com as pessoas. Às vezes as pessoas acham até que eu sou... Uma vez o Paulo Queiroz falou assim, nada, as pessoas acham que tu é muito chata e metida, tu não fala com elas, né? Eu digo, mas é assim que eu sou, eu tenho essa minha dificuldade, mas tudo bem, né? O processo, sabe? O processo do fazer artístico é que faz com que a gente, então, se torne um tsunami em cena. Não eu só, todos os atores, todos. Eu não me acho uma grande atriz. Na verdade, para mim, isso não tem importância nenhuma.
Eu nunca tive vontade de ser famosa, de ser conhecida, de ir para a Globo. Muitas pessoas da minha geração foram até. Mas o amor que eu tenho é só de fazer teatro, fazer arte. Eu posso fazer aqui, em Manaus, eu posso fazer em Nova York, eu posso fazer lá no Iranduba, é só fazer. Então é o processo, esse processo bioenergético que eu aprendi lá na minha formação, é que muda tudo, porque é isso que eu uso na hora de construir a minha personagem. A bioenergética, a compreensão de que o teatro, aquele chão, o tablado, aquilo ali não é à toa. As pessoas não pisam num palco à toa. Tem energia ali. O teatro todo tem energia. Quando o iluminador cria uma luz que diz bem assim, eu quero essa luz nela, nesse momento você olha para essa luz, a luz tem energia no meu ser. Então, quando eu vou para a cena, depois do processo todo, eu passei por todo esse laboratório, como dizia o pessoal da minha época, e o meu personagem está ali. Né, com as características dele, com as dores deles, ou com as alegrias também. E ali ele está pleno, porque eu estou conectada com tudo. Eu estou conectada com a energia do chão, das paredes do teatro, do meu colega de cena, da luz e do som que eu estou ouvindo. E tudo isso é uma coisa só, não é transe. Entende? Eu estou lá completamente consciente. Eu sei até se o público tirou o celular da bolsa e está me filmando. Eu posso parar a cena, falar para o público guardar o celular e voltar para o mesmo estado que eu estava. Mas é essa a compreensão que a gente tem. Então, as pessoas, eu acredito que é porque me viram em cena, mas se vissem as outras atrizes que não fazem mais teatro, que eram da minha época, se vissem os atores também, eu acho que também diziam assim, bom, ela não é a grande atriz, porque tem um monte aí, entendeu? Mas, de qualquer forma, eu me sinto lisonjeada quando as pessoas falam isso, porque dá a sensação de que a gente está cumprindo o nosso papel, né, de artista e de alguma forma as pessoas admiram a gente, mesmo que a gente faça assim, entendeu? Bem caseiro o teatro, digamos, que é a forma que eu acho que a gente faz hoje em dia. O momento mais emocionante como artista foi a primeira vez que eu fui para a cena. Eu fazia uma peça infantil chamada Pluft, o Fantasminha, e eu fazia a menina Maribel. Ela era sequestrada por piratas. É uma peça da Maria Clara Machado. O momento em que eu pisei no palco e comecei a interpretar foi o momento mais marcante da minha vida. Foi onde tudo mudou para mim. Foi onde eu comecei a compreender tudo. Eu comecei a compreender os meus pais, eu comecei a compreender os meus irmãos, eu comecei a compreender a sociedade ao meu redor, porque aquele processo, ele vai abrindo a tua mente, né? Ela vai se expandindo, ela vai te alargando. Você nunca mais vai olhar para as coisas de uma forma tão bruta como olhava antes de fazer arte. Porque antes de fazer arte, eu olhava de uma forma assim meio bruta para as coisas. Quando eu falo bruta, eu estou falando assim no sentido de que eu não tinha conhecimento, eu criticava, entende? Achava que as coisas estavam desfalcadas. Então, quando você valoriza o que tu tem, quando você valoriza essas coisas, as pessoas que estão perto de ti, todas essas pessoas que estão aqui agora, entendeu? É isso. Aí você se sente pleno. Esse foi o momento mais marcante para mim.
Olha, como diretora, eu amei fazer as tragédias, desde a direção, a concepção de figurino, a cênica, a própria cênica, a criação da cênica, mas também eu estava com dois grandes artistas do meu lado, né, que é o Paulo Queiroz e o Sérgio Lima. Depois o Sérgio se foi, continuou eu e o Paulo, mas a gente, assim, foi o espetáculo Antígona, por exemplo. O espetáculo Antígona, apesar de ser uma tragédia grega, escrita no século V a.C., mas ele fala sobre uma mudança completa governamental na Grécia da época. Por exemplo, até então, as leis eram regidas pelos deuses. Mas quando Creonte impõe um decreto injusto, e olha só, a primeira vez que Creonte impõe, ou seja, que um homem, um ser humano, impõe um decreto, ele já é injusto. Porque ele proíbe, né, o enterro do irmão de Antígona. Então, a gente traz para todo esse contexto político que a gente vive agora. Que leis são essas da nossa atualidade? São privilégios só para quem está no poder? E as pessoas continuam sendo soterradas dentro de grutas, digamos assim, simbolicamente, como Antígona foi? Até que ponto? Né? Então, essas características desses espetáculos, elas eram trazidas. Por exemplo, também Prometeu. Nossa, ele não é nem humano, ele é um titã, né? Ele chegou aqui muito antes de Cronos. Então, se você for olhar a personagem que tem a capacidade de, do barro, criar o ser humano, roubar de um Deus que até então está sendo extremamente tirano, que é Zeus. E olha que Zeus só conseguiu derrotar o pai com a ajuda de Prometeu. Por quê? Porque ele era o Deus, o titã da previsão. Ele sabia antes o que ia acontecer. Essas informações foram fundamentais, mas quando Prometeu diz para Zeus não aniquilar a raça humana, ele não ouve. Então Prometeu roubou o quê? O elemento mais importante dos deuses, o fogo, e deu para a humanidade. Ele rouba o fogo, é o conhecimento. A partir dali, o homem começou a falar. A partir dali, o homem começou a cantar. A partir do momento que Prometeu deu para o homem, ele começou a pensar. Ele começou a criar. Tudo começa aí, né? Então, a gente traz também esse texto lá da antiguidade para a atualidade, quando a gente levanta a seguinte questão. E o conhecimento da atualidade? Cadê? Que juventude é essa que não quer ler? Que juventude é essa que não quer estudar? Que juventude é essa que não consegue nem olhar as estrelas e nem sentir o vento da floresta no corpo? Que juventude é essa? Que educação o governo está dando? Está empurrando goela abaixo dessas pessoas. Que sociedade tu queres, né, formar? O governo tem que pensar isso, porque é ele que administra. É ele que vê a sociedade como todo, é ele que diz, vamos investir nisso, 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 para a sociedade crescer. E aí a gente traz Prometeu, e por último a gente trouxe as Bacantes, que eu acho que foi o mais importante de todos os trabalhos das tragédias gregas, porque ela traz o homem totalmente conectado. Conectado com a internet, conectado com o telefone, conectado com a televisão, conectado com
tudo que a gente se conecta, percebam uma coisa, a nossa mente, nosso cérebro não está só mais aqui, ele criou raízes, se você for interpretar isso de uma forma simbólica, ele está enraizando em tudo isso, porque os teus pensamentos agora, eles estão vagando em todos os cantos, em todos os lugares. Uma coisa que eu falava no teatro, que 10 pessoas escutavam, esses pensamentos estão indo para muitos lugares. Porém, eis a crítica das bacantes. Com todo esse conhecimento, agora disponível para toda a sociedade, e a sociedade não quer, não lê, e só absorve esse mercado cultural banal, sabe? Esse mercado cultural desprovido de encanto, desprovido da própria arte. Nossa, uma música que a gente escuta na rádio, que dá vontade de você, assim, colocar um tampão no ouvido. Na minha adolescência, eu escutava Caetano Veloso, eu escutava Gilberto Gil, né? Eu escutava Louis Armstrong, entendeu? Eu escutava Fred Astaire. Eu acho que realmente eu sou antiga. Mas, assim, a crítica das bacantes, ela vem justamente fazer com que as pessoas parem e digam bem assim, peraí, né? Eu tenho muita coisa disponível, então eu não posso ser tão ignorante. Eu não posso estar no mundo como ignorante, uma pessoa, entende, que não participa de nada, uma pessoa fechada, uma pessoa que se deixa levar por qualquer coisa. Mas é assim, eu creio que as tragédias, elas foram importantes porque o processo fez a gente refletir muita coisa, até colocar a cênica, sabe? Até ir mesmo para o teatro, para o público. A gente ouve na cidade trabalhos significativos de jovens diretores agora e que eu ainda não estive presente. Isso, assim, me deixa com um pouco de tristeza pelo aspecto de que, em alguns momentos, quando eu tive perto de algumas pessoas dessa nova geração, eu senti algo como se eu não pertencesse àquele meio. Isso me levou a pensar muitas coisas, sabe? Eu disse, mas eu sou uma mulher de teatro, eu sou do meio da arte, mas não consigo me conectar com eles. Eu não sei porquê. O Paulo acha que é a minha timidez, mas eu acho que talvez seja a mudança do milênio mesmo. Quando a gente lê alguns livros, por exemplo, a gente sabe que quando o milênio se passa, você precisa se conectar com o outro. E para isso, você precisa buscar muito mais do que você já conhece, do que está acostumado. E eu acho que eu ainda estou nesse processo, sabe? Então, eu acredito na arte. É claro que eu vou acreditar nesses novos talentos, em todos eles, desde os atores. Eu não estou aqui para julgar quem faz bom, quem faz ruim, não é isso. A arte é para a gente estar fazendo, vivendo e se conectando com tudo, com o público principalmente, né? Então, eles estão fazendo isso. E eu, assim, com certeza, tenho muita vontade de fazer algo com eles, sabe? Eu tenho essa vontade. A minha reflexão é justamente para os talentos, os novos atores, artistas, escultores, né? Bailarinos. Leiam. Leiam muito.
mas leiam o que vale a pena ser lido. É lógico que uma pessoa que nasce hoje não tem capacidade de ler tudo que já foi publicado. É para isso que os mestres estão dentro das universidades. É porque eles orientam. São eles que vão dizer para você o que vale a pena ser lido para você não perder tempo lendo coisa que, né? Então esse é o meu conselho. Quanto mais leitura vocês tiverem, não apenas de teatro, é leitura de tudo, de filosofia, é leitura de poesia, é leitura de literatura, é leitura de tudo, de semiótica, de tudo, tudo. Vocês precisam ter a capacidade, todo artista, de saber ler a arte, né? Então, se você vai numa exposição e não entende, você precisa saber ler. Se você não aprendeu na escola, os professores das universidades, as universidades públicas, gente, são abertas. Você pode assistir aula, mesmo que você não tenha passado no vestibular. E você pode conversar com os professores. Eles, com certeza, vão te dar boas orientações de leitura.